Como astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Uma ótima segunda-feira para você, 10 de novembro. Começamos o dia ouvindo essa palavra que liberta, que cura, que salva, que abraça, que acalenta, mas que também orienta, nos corrige, nos mostra de fato qual é o melhor caminho, quais decisões devemos de fato tomar, quais caminhos escolher. É a sabedoria do Evangelho, é a sabedoria de Jesus que nos impulsiona a diariamente começarmos o dia bem, ouvindo a palavra de Deus. E eu quero convidar você a colocar o seu coração, juntamente com as suas intenções, as suas preces, diante do Senhor. Se tem algum amigo, algum irmão que está doente, que está enfermo, aproveite esse momento para orar por ele também, por ela, pedindo a intercessão. Vamos rogar por todos aqueles que estão nos hospitais, que estão fazendo tratamento, que estão em casa, que o Senhor possa visitá-los. Aqueles que não nos pediram oração, mas que a gente lembra, que a gente possa alcançá-los também com as nossas preces, com a nossa intercessão. E possamos rogar por aqueles que nos pedem oração constantemente. Prepare o seu coração, meu irmão, minha irmã, para acolher a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos do 1 ao 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, Jesus começa falando com o seu povo, com os seus discípulos, e falando hoje para a sua igreja, falando para aquelas pessoas que estão na caminhada, que estão na fé, nos grupos, nas comunidades, nas paróquias, nas pastorais. É inevitável que aconteçam escândalos. Ele já nos prepara, os escândalos vão acontecer. Infelizmente, é inevitável isso. Mas ele adianta dizendo: mas ai daquele que produz escândalo. O escândalo é inevitável que aconteça, mas eu e você possamos vigiar para que a gente não escandalize. O Evangelho traz aqui uma palavra muito forte para aqueles que geram escândalo. E gerar escândalo não é para aquele que comete pecado, não é apenas para o pecador. O escândalo são aquelas pessoas que estão na caminhada, estão na jornada, conhecem a palavra, conhecem o Evangelho, têm proximidade com o Senhor,
e, infelizmente, ainda assim, vivem de forma dissoluta, como se não conhecessem o Evangelho, e essas pessoas, elas têm o poder de escandalizar. E Jesus, ele protege e orienta aos discípulos e à sua igreja para evitarmos os escândalos, porque o escândalo tem o poder de diminuir a fé dos pequeninos. Os pequeninos são aquelas pessoas que estão chegando, que estão começando na caminhada, e quando ela vê o erro de um padre, de um pastor, de um homem de igreja, de uma mulher de igreja, essas pessoas se desanimam na fé, que não devem. A nossa fé não deve estar em homem nem em mulher, a nossa fé deve estar em Deus. Mas aquelas pessoas que estão novas na caminhada, elas, quando presenciam um escândalo, elas desanimam na jornada e elas se afastam. Não deve ser assim, elas devem se fortalecer para que não desanimem, coloquem de fato a sua confiança em Deus, mas para quem é da caminhada, para quem é discípulo, evite esses escândalos, porque não apenas por você, mas para que você não destrua a fé do outro. Jesus, quando traz essa mensagem do escândalo, ele traz justamente para aquele que conhece a palavra. Jesus, no evangelho de hoje, ele ainda traz que se teu irmão pecar, perdoa. Então, não tenha um olhar de julgamento, de condenação do outro. Todos nós somos pecadores. Se só os puros e santos pudessem falar do amor de Deus, eu seria o primeiro a não estar falando, a não estar aqui pregando. Mas o que o Senhor nos orienta é: se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes ele vier a ti dizendo estou arrependido, tu deves, é ordem, tu deves perdoá-lo. Jesus orienta o perdão na comunidade, na família, no trabalho, nas relações humanas. É natural muitas das vezes machucarmos o outro, nos decepcionarmos com o outro, mas devemos ter a humildade de pedir perdão, o arrependimento de não querer cometer novamente o mesmo erro e a humildade e o amor de perdoar. Esse tem que ser o sentimento de pais, filhos, marido, mulheres, irmãos, na nossa caminhada, na nossa jornada. Quem errou, se arrependa e peça perdão. E se você foi machucado, encha o seu coração de amor e perdoe. Perdoe, porque essa é a orientação do Senhor. E para finalizar, diante dessas palavras, os apóstolos pedem a Jesus: aumenta a nossa fé. É um pedido que nasce do coração daqueles discípulos e nasce do meu coração, e eu tenho certeza que nasce do seu coração também. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nos desafios da vida, nas dívidas, nas doenças, nas decepções, nos problemas, quando as coisas não saem como a gente pensou, quando as coisas dão errado, a nossa fé balança e nós precisamos pedir: aumenta a nossa fé. E diante desse pedido ao Senhor de aumenta a nossa fé, Jesus diz: aumenta a nossa fé? Se vocês tivessem fé, mesmo pequena, do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam dizer a esta amoreira, a esta jaqueira, a esta mangueira, a esta árvore: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela obedeceria à tua palavra. Uma árvore obedeceria a tua palavra se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda.
Nesse momento, Jesus está dizendo para os discípulos e está dizendo para mim e para você: nossa fé é tão pequena, mas tão pequena, que é menor do que um grão de mostarda. Porque se a nossa fé de fato tivesse do tamanho de um grão de mostarda, a gente seria capaz de transpor montanhas, a gente seria capaz de mudar uma árvore de lugar. Então, quase que eu vejo Jesus dizendo: Cleison, nem fé você tem. Quando eu digo: Senhor, aumenta a minha fé, Jesus dá risada e fala: Cleison, nem fé você tem. Porque se você tivesse fé pequena, você poderia transpor uma montanha, você poderia curar. Nem fé você tem. Então, mais uma vez, eu quero, junto com os discípulos, e quero convidar você, meu irmão que está me ouvindo agora, e minha irmã que está me ouvindo, que nós possamos começar essa segunda-feira, que nós possamos começar essa semana com o coração, com amor, pedindo: Senhor, dai-nos a fé. Senhor, aumenta a minha fé. Mesmo essa fé pequena, microscópica, essa chamazinha, transforma a minha fé, pelo menos numa semente de mostarda, num grãozinho de mostarda, Senhor. Aumenta a minha fé, porque eu quero ter poder, não apenas de transportar montanhas, transportar árvores, mas que eu possa ter fé para transportar o orgulho do meu coração, limpar a minha alma do egoísmo, da vaidade, da soberba, da prepotência. Que eu possa encher meu coração, Senhor, de humildade, de fé em Ti. Que eu possa acolher o meu irmão, que eu possa perdoar, que eu possa ser generoso, que eu possa ser solidário, que eu possa ser amável. Que eu possa, Senhor, ser modelo de amor para os meus irmãos. E isso eu sei que não é possível por mim apenas, mas pela Tua graça e pelo Teu amor, eu sei que isso é possível. Por isso eu suplico, de fato, o Teu Espírito nesse dia, e começando nessa segunda-feira, essa semana, que seja uma semana de muita paz e de muito amor. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.